dia, turma. Aqui quem tá falando é o professor Júnior, professor de vocês de português. Tô morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa e vamos estudar, tá certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre notações léxicas. Mas, professor, uma pergunta inicial: o que são notações léxicas? São os sinais gráficos que nós utilizamos nas palavras para indicar a sílaba mais forte, para indicar também que a escrita esteja correta e a pronúncia também esteja correta. A pronúncia é o modo como você vai falar essa determinada palavra. Então, notações léxicas, o nome parece ser meio estranho, mas são sinais gráficos que vocês colocam em determinadas sílabas de algumas palavras, tá certo? Quando eu for mostrar, vocês irão relembrar, certo? Tá bom? Então, vamos lá, prestem bastante atenção. Vamos começar pelo uso do tio, tá certo? O famoso tiozinho que vocês conhecem. Ele indica a pronúncia nasal das vogais A e das vogais O, ok? Então, por exemplo, na palavra anão e na palavra balões. Observe que o som sai um som nasalado, tá certo? Anão, balões. Então, ele indica a pronúncia nasal dessas vogais, das vogais A e das vogais O. O acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho que vocês conhecem, ele indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E, O. Por exemplo, você, ônibus. Observe que o som é um som fechado, ele não é o som aberto. Então ele indica a pronúncia de um som fechado. A partir do momento que eu coloco esse acento circunflexo, ele indica que o som dessa palavra é um som mais fechado. E também, além de indicar que essa pronúncia do som vai ser fechada, ela também indica que é a sílaba mais forte. Então, o C, o O, tá certo? São as sílabas mais fortes. O C ali é a sílaba mais forte. Serve também para indicar isso, tá certo? Porque onde tiver um sinalzinho em cima, um sinal gráfico em cima, indica qual é a sílaba forte. O hífen. Esse famoso tracinho aí, gente, que vocês usam desde o primeiro ano, é chamado de hífen. Eu acho que para alguns pode ser uma novidade um nome, mas o uso vocês já fazem uso dele na sala de aula para separar as sílabas. Então vamos lá. O hífen ele junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen poderá ser usado para separar as sílabas de uma palavra. Então, desde o primeiro ano, quando vocês vêm separando as sílabas, colocando esse tracinho se chama hífen, tá certo? 2. Ligar as palavras compostas. Por exemplo, juntar o couve com flor, couve-flor, o erva com doce, erva-doce, e o guarda com chuva, formando guarda-chuva. Ou então ligar o pronome ao verbo, mandei-lhe, viu. Observem aí que em cada uma dessas palavras eu coloquei o hífen, porque o hífen indica separação de sílabas, ligação de palavras compostas e ligação do pronome ao verbo, tá bom? Então, você usa o hífen, que é esse famoso tracinho aí, tá bom? O uso da cedilha, o famoso C cedilha. Só podemos usar a letra C cedilha quando depois dela vierem as letras A, O e U. Então a primeira regra, você só usa o C cedilha quando depois da mesma letra que é o C cedilha vierem as letras A, O e U. É errado usá-la antes de E ou I. Nunca deve acontecer, pois nós conseguimos o mesmo som usando apenas a letra C, sem o rabinho. Tá certo? Então são duas regras que vocês têm que entender. Vocês só usam o C cedilha quando depois dela vierem as letras A, O e U. Você nunca vai usar o C cedilha antes das vogais E ou I, porque você pode usar a letra C sem o rabinho, que é a cedilha, tá certo? O C cedilha, tá certo? Também serve para indicar que a letra será pronunciada com o som de S, certo? A partir do momento que eu coloco a cedilha, que é esse sinalzinho gráfico embaixo da letra C, e ela se torna C cedilha, a letra será pronunciada com o som de S. Por exemplo, caçador, moço e açude. Observe que quando eu vou ler, o C cedilha tem um som de S. Então tem que tomar bastante cuidado na hora da escrita para não acabar escrevendo uma palavra que tem que ser usada com C cedilha e você acabar escrevendo com S. Então, tem uns sons parecidos, mas a escrita é diferente. Em determinadas palavras você vai usar o S e em outras palavras você vai usar o C cedilha, tá certo? E o último sinal gráfico é o acento agudo.
Esse tipo de acento define o que chamamos de sílaba tônica das palavras, ou seja, o pedaço da palavra considerando mais forte e com som aberto. Então, o acento agudo serve para indicar qual é a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. E quando você coloca esse acento em uma determinada palavra, o som passa a ser um som aberto. A pronúncia, por exemplo, vatapá. Observem que o pá é um som aberto. A sílaba fica com o som aberto, não fica com o som fechado. Jacaré. Observem que na palavra, a partir do momento que eu coloco esse acento agudo da palavra, a pronúncia, tá certo? Desta palavra passa a ser com o som aberto. Índio, fósforo, açúcar. Observe que a partir do momento que eu coloco este sinal gráfico, o som da palavra passa a ser um som aberto, tá certo, gente? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês voltam no vídeo novamente para estarem observando, para estarem prestando mais atenção. E qualquer dúvida a mais, podem consultar o livro para uma leitura, tá certo? Isso mesmo que eu falei, esse mesmo assunto que eu falei, o que eu abordei, tem no livro de vocês, tá certo? Então, prestem bastante atenção, façam os exercícios com atenção, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Se cuidem e façam as atividades, tá certo? Para vocês poderem entender bem do assunto, tá bom? Abraço.